Boa noite, tudo bom, gente? Eu vejo que tem bem mais gente que na última aula aqui, né? Mas isso é normal no começo de curso, todo semestre quando começa é assim, a gente já está acostumado. Então, para aqueles que não estiveram presentes na aula 1, hoje nós já estamos, então, na aula 2, né? Hoje é dia 11 de outubro, e o meu nome de guerra é Chico. Tá? Claro que meu nome é Francisco, mas se encontrar com algum de vocês na rua e me chamar de Francisco, eu vou passar reto, porque já nem atendo mais. É Chico mesmo, e é dessa maneira que eu gosto de ser chamado. Fiz a apresentação na aula passada, não vou repetir, a única coisa que vocês precisam saber é que eu trabalho, tá, já há praticamente 30 anos, são 28 anos de profissão, sempre relacionado com técnica e tecnologia, os últimos 15 anos com desenvolvimento de sistema. Então, eu estou qualificado efetivamente para passar para vocês esse conteúdo. Para a gente ter alguma motivação, eu vou colocar para vocês uma citaçãozinha aqui, tá? Que é o seguinte. Tá? E é um fator absolutamente lógico, tá? Então, para quem assistiu no filme, em uma dada altura lá, em que o Spock vira para o almirante Kirk e fala para ele, isso é lógico, as necessidades de muitos sobrepujam as de poucos, que é o momento em que ele está sacrificando para salvar nada. Tá? Então isso explica bem o contexto do que ele falou e está usando uma lógica irrefutável para tanto. Nós vimos, na última aula, algo que eu vou colocar aqui para vocês, e vocês vão perceber que isso vai ser um costume de todos os nossos encontros. Eu vou colocar aqui algo parecido com um recordatório. Tá? Vocês vão acostumar com isso. Ele vai crescer, vai ser simplificado conforme o andamento da disciplina, tá? Então, na última aula, nós tivemos aí algumas colocações que eu quero fazer esse registro. Então, nós vimos o quê? Nós vimos que esse tema que nós estamos abordando foi criado no século XIX, tá? Quem formalizou isso foi um inglês chamado George Boole. O Boole e o inglês não querem dizer chá, tá? O sobrenome dele que é assim mesmo. Então, foi o George Boole quem estudou isso mais a fundo. Ele era matemático, tá? Em inglês, e é considerado o pai da álgebra que leva seu nome, a álgebra booleana. Nós vimos que existem algumas afirmações que a gente chama de proposições. Tá? Então, proposição, nós vimos que era o quê? Era qualquer frase que eu posso dizer isto é verdadeiro ou falso. Então, uma pergunta, por exemplo, não é uma proposição. Tá? Proposições são afirmativas. Então, nós vimos que haviam proposições e nós vimos também o quê? Que as proposições assumem dois valores possíveis. Ou elas são falsas, ou elas são verdadeiras. Isso, expliquei para vocês, para quem estava aqui, que implica em dois princípios.
existe o princípio do terceiro excluído. Por quê? Porque eu tenho duas, e não mais que duas possibilidades. Não há uma terceira. A terceira possibilidade está excluída. Ou as coisas são falsas ou verdadeiras, nesse nosso tema. E a outra coisa que nós vimos, o outro princípio, foi o princípio da não contradição. Então, se eu monto uma proposição e avalio ela como falsa, ela não pode ao mesmo tempo ser verdadeira. Isso seria contraditório, tá? Então vamos lá. É o terceiro excluído e não contradição. Tá? Então isso aqui é a nossa memória, é o que nós vimos da última aula, que nós vamos usar como início para a gente poder seguir aqui o nosso caminho. Então, hoje, o que está marcado para a gente ver? Para quem veio na aula passada e viu, né, qual é a proposta do curso, que eu não vou repetir, nós temos hoje para ver o quê? Conectores lógicos, que é aonde nós vamos operar algumas proposições, vamos fazer conjuntos de proposições e vamos operá-las através de coisas que as conectem. Então são conectores lógicos. Aí, alguns de vocês devem estar se questionando da seguinte forma. Bom, esse cara vem aqui, fala pra gente, escreve na lousa, um negócio que... E nós estamos estudando um curso de tecnologia, uma coisa tão moderna. Gente, sinto muito, a ferramenta para a gente compreender a tecnologia passa por tecnologias antigas. Então nós vamos fazer uso extensivo de lousa, não precisamos de retroprojetor, não precisamos de data show, porque não tem nada aqui possa ser mostrado com um filminho animando dentro, né, dessa área de lógica. Podemos, claro, encontrar material, mas é muito difícil. O padrão é seguir aqui mesmo. Então vamos aguentar que a coisa é fácil. Vocês vão ver que pode parecer um tema maçante, mas ele é compreensível, ele é palatável. Então esses conectores lógicos, a gente pode entender eles como as operações lógicas. Eles vão servir o quê? Para juntar uma proposta, uma proposição, a outra. Tá? Ele vai fazer essa ponte, essa união. E eu posso ter múltiplas dessas proposições sendo unidas. Tá? Eu vou montar verdadeiras expressões. Pô, agora esse cara está falando que parece matemática mesmo, né? Expressões matemáticas, no nosso caso, serão traduzidas como expressões lógicas. Tá? Equações, funções, podemos entender, puxar a analogia do jeito que a gente quiser, porque realmente há um paralelo entre essas coisas. Tá? Professor, pois não. mais ou menos aquilo que a gente usa usando o Excel, quando você faz aquela coisa da função, né? Qualquer nível de programação se utiliza disso. No Excel também, claro, podem estar certos. Tá? Então, quando você usa o exemplo dela, né? Ah, eu estou lá no Excel, então tenho lá a minha planilha, né? Aí eu venho aqui e falo nesta célula, olha, se o conteúdo dessa é tal coisa, faça isso, senão faça aquilo. É absolutamente pautado nessa mesma lógica. Você está certíssimo. Tá? Então, nós temos que proposições para abordar e que operações para abordar. A primeira operação mais básica que a gente vai abordar é a operação negação. A negação é chamada também de not, ou então de não. Tem diversas formas de falar isso. E o que é uma negação? Então,
Para ver o que é uma negação, nós vamos pegar uma proposição. Então, vamos pegar aqui uma proposição. Maria é professora. Isto pode ser considerado uma proposição, dado o que nós vimos na aula passada? Pode, por quê? Porque é uma afirmação. Eu tenho um objeto bem definido que está sendo citado. Tá? Se aqui tivesse dito, ela é professora, já não pode ser uma proposição, porque quem é ela? Eu não sei de quem eu estou falando. Tá? Então aqui eu estou falando de alguém em específico, um objeto bem definido. Se eu digo que ela é professora, e ela realmente é professora, esta proposição assume que valor? Verdadeiro. E se eu disser, olha, eu quero negar esta proposição, como é que eu vou montar isso? Como é que eu vou escrever essa frase? Maria não é professora. Tá? Desta forma, o que acontece? Eu peguei a minha proposição original e fiz uma operação com ela, que é a negação, e obtive o resultado contrário ao anterior. Então, a minha proposição M de Maria, então eu vou representar o texto aqui por uma letrinha, só para identificar em termos de expressão. Se eu digo M e digo M negado, não M, se M era verdadeiro, passou a ficar falso. Então, esta é a representação possível para a operação de negação. Mas tudo seria muito bom se só existisse essa forma de representar. Tudo vai depender da área do conhecimento que eu opero, que eu trabalho. Então, se eu fosse um eletrônico, um engenheiro eletrônico, eu ia preferir fazer esta representação da seguinte forma, com um traço em cima. É a negação da mesma forma que aqui. Uma alternativa que eu tenho para isso, em termos de representação, é colocar um apóstrofo logo depois. Também estou dizendo M negado, não M. M negado, não M. M negado, não M. Tá? Então são as N formas. E se eu quisesse ver isso ilustrado, não falado, eu poderia me valer da teoria dos conjuntos. Então vejam, suponha aqui é o meu universo. Um universo de possibilidades, certo? E tem um dado conjunto. Esse conjunto, vamos dizer que seja o conjunto M. Se o elemento que eu tenho está contido no conjunto M, a proposição é verdadeira. Então, o que é esse conjunto? É o conjunto dos professores. E M, que é a minha Maria, está lá dentro. Verdadeiro. E quando eu digo não M? Quando eu digo não M, eu estou querendo dizer que a Maria, na verdade, está aqui fora do conjunto, dentro do universo sempre, mas fora do conjunto. O que esse conjunto e esse universo têm de característico? Tem todos os valores possíveis de serem assumidos. Então só existem F's e V's aqui dentro. E aí eu pego um indivíduo, ponho ele aqui dentro e ele recebe o valor V verdadeiro. Então a negação do M seria tudo que não está no meu conjunto. Tá? Essa é a forma de representar através do diagrama de Venn. Venn-Euler. Tá? Primeira operação mais básica e mais simples. Ela é chamada também de operação unária.
Unária o quê? Eu posso dizer que é não ou que é uma não. Nada disso. Unário é o tipo da operação negação. Por quê? Porque ela só tem um operando único. Uno. Unário. Tá? A próxima operação que nós temos, que é muito importante e que é muito usual, é a operação de conjunção. O que eu falo quando eu falo em conjunção? Eu falo em uma conjunção de coisas, uma coincidência de coisas. Então a conjunção é a base do quê? Da operação e, uma coisa e outra, também chamada de AND. Tal coisa, AND, outra coisa. As maneiras de representar, como eu tinha aqui as maneiras de representar a negação, para a conjunção, são um circunflexo. O que mais que eu posso usar? Posso usar um pontinho. Tá? Então, se eu for da área de eletrônica, engenharia eletrônica, eu vou preferir usar o ponto. Se eu estiver mais na área de matemática, eu vou preferir usar realmente o circunflexo. E esta sinalização pressupõe o quê? Que eu preciso estar relacionando mais de uma coisa, certo? O que torna este tipo de operação não unária. Como dentro da operação eu vou estar envolvendo pelo menos dois operandos, duas proposições, isto passa a ser uma operação binária. Tá? Então, operação unária, só tem um operando. Binária, começa a ter mais de um operando. Então, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma certa proposição, AND, outra proposição. Não dá para pôr uma terceira aqui, certo? É uma e outra, uma AND, outra. Daqui é que se reforça o conceito que é uma operação binária. Duas coisas sendo operadas. Bom, aqui como que as coisas funcionam? Funcionam da seguinte forma. Digamos que P diz a respeito de que eu sou barrigudinho. Será que eu sou? Então, digamos que eu tenho a proposição P sendo Chico é barrigudo. E a proposição Q que diga algo do tipo Vânia é loira. Certo? O cabelo amarelo em geral é isso. Não, acho que aí não. Bom, se não é, está, vai. Tudo bem. Então vamos lá. Se eu pegar cada uma dessas proposições, esta aqui, dado o exemplo material, o exemplo físico, ela é avaliada como? E a situação da Vânia? Verdadeiro. Verdadeiro. Bem no DNA. Quer dizer que se eu disser P, AND, Q, então eu posso falar assim, Chico é barrigudo e Vânia é loira. As duas coisas são verdades? O conjunto de coisas se tornou verdadeiro. Correto? Se ao invés da Vânia, o que fosse a Ana Valéria não é loira. Que valor vai assumir essa proposição? Passará a ser falsa. Então vamos ler de novo. Chico é barrigudo e Ana é loira. Esse conjunto de coisas deu para trás, né? Aí eu passaria a ter o quê? Um falso. Certo?
Se... Não vou passar por uma lipoaspiração, não. Se em vez de barrigudo eu ficar magro, como é que fica a avaliação dessa proposta? Fica verdadeira, porque daqui para cima eu sou magrinho, vai. Se torna automaticamente falsa. E se eu fizer a leitura da expressão Chico é magro e Ana é loira, duas coisas falsas, Verdadeiro. resulta um conjunto falso. Não é verdadeiro? Não, porque nem Chico é magro, nem Ana, isoladamente, é loira. Tá? Então, se eu falo uma coisa falsa e outra coisa falsa, resultam em uma afirmação falsa. Tá? Por último, eu posso voltar aqui com a Vânia, não posso? Aí, como é que fica a avaliação da expressão? Fica verdadeira? E se eu fizer a leitura agora, Chico é magro e Vânia é loira, e Vânia é loira, a Vânia é loira, mas o Chico não é magro. Portanto, o conjunto de coisas torna-se falso. Isso implica que eu posso deduzir todas as combinações e representá-las aqui, correto? Então vamos fazer essa representação de uma maneira ordenada. Eu vou dizer aqui, olha, eu vou listar aqui nesta coluna os valores possíveis da proposição P. E vou listar aqui os valores possíveis da proposição Q. Gente, quantas combinações eu vou conseguir aqui? Esta admite duas situações, ou é verdadeiro ou é falso. Esta admite outras duas situações, ou é verdadeiro ou é falso. Logo, o conjunto total é de 4 combinações. Então, ou ambos são verdadeiros, ou a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou ambas são falsas. Pela nossa maneira de exercitar isso em português, o que nós obtivemos? O resultado, né, vamos chamar assim, o resultado R da expressão é verdadeiro quando ambos os componentes são verdadeiros. E falso nos demais casos, correto? Não foi isso que nós obtivemos? Pela nossa análise literal. Isso define para nós a operação AND em termos funcionais. Eu tenho todas as combinações possíveis de uma operação AND. A este modo de representar as coisas, nós vamos chamar tabela verdade. Por que nós vamos chamar de tabela verdade? Porque dá as verdades condicionadas da minha expressão. Tá? Então, o NOT não podia também ter uma tabela verdade? Claro que o NOT pode ter uma tabela verdade também. Só que é muito mais simples a tabela verdade do NOT. Se eu tiver uma proposição e falar que eu quero essa proposição negada, tá? Quantas linhas eu vou ter aqui? 2, porque 2 são as possibilidades. Ou o P é verdadeiro ou é falso. Logo, o contrário de P, quando ele é verdadeiro, é um falso. E o contrário de um falso vai ser um verdadeiro. Opa, então nós chegamos aqui nos pontos interessantes, né? Para começar. Nós temos o nome de operador de conectivo, temos maneiras de chamá-lo, posso chamar de NOT, de não, tenho simbologias diversas, tá? Tenho a maneira que ele opera num conjunto e tenho a tabela verdade dele. O que falta para o AND? A gente definir o diagrama de Venn. Então, como é que a gente poderia representar
a operação AND usando teoria de conjuntos. Eu posso pensar que eu tenho o conjunto P, que eu tenho o conjunto Q, e quando é que a proposição P é verdadeira? Quando o elemento está dentro dessa área delimitada. Quando que a proposição Q é verdadeira? Quando o elemento está dentro dessa área delimitada. E quando os dois são verdadeiros? Como o Jorge falou, só no momento em que eles se interseccionam. Quer dizer que o AND só é verdadeiro aqui, neste caso. Se eu pegar um ponto aqui, P e Q falsos, não dá para estar no resultado. Se eu pegar um ponto aqui, o P é verdadeiro, mas não é Q, também não pode participar. É esta representação gráfica. Ok? Até aqui, dúvidas? Perguntas, questões, indagações? Diga, Edson. A partir dessa dedução é que você consegue então fazer os seus filtros e buscar as informações que você necessita, né? Com certeza. Nós vamos chegar nas aplicações práticas disso. Mas, por enquanto, são o que? São as bases lógicas para que a gente possa operar uma linguagem de programação, o uso de uma máquina, de repente pode ser baseada nisso. Se a gente for pensar que quando eu estou no Google e peço lá alguma coisa, basicamente eu estou trabalhando dentro de um conjunto de possibilidades, né? Dentro de um universo de respostas. E se eu digo lá no Google que eu quero carro azul, o que ele vai me trazer? Preços, imagens, tudo mais, só dos carros azuis, preferencialmente, certo? Então é exatamente isso, a aplicabilidade parte disso, parte daqui. Bom, duas primeiras operações. Vamos para a próxima. O que nós temos agora? Se nós tivermos a negação e tivermos a conjunção, eu vou encontrar a disjunção. Tá? A disjunção, ela é uma operação chamada de ou, chamada de or, na lógica. Tá? E as formas de representação podem ser as seguintes. Um Vzinho minúsculo. Lembrem sempre, tenham em mente, este V maiúsculo. Aquele V minúsculo. Não fui eu que inventei esse símbolo. O infeliz que fez isso fez um negócio que pode confundir a gente. Foi um filósofo. Talvez. Mas em contrapartida, além do V minúsculo, eu posso ter um mais. Também funcionando como símbolo do ou. Tá? E aí eu posso pensar em termos das mesmas proposições. Então a gente até lembra dessas proposições. Vamos ver aqui o seguinte. P e Q. Este resultado que eu pus aqui, que resultado foi? Não foi o resultado do AND entre as duas? Então vamos ver como é que é o resultado desse OU. Tá? As proposições são as mesmas. A quantidade de combinações, portanto, é a mesma. E como é que elas podem valer? Ambos verdadeiros, só o primeiro verdadeiro, só o segundo verdadeiro ou nenhum dos dois verdadeiros. Vamos pensar juntos. Chico é barrigudo. Verdadeiro? Verdadeiro. Vânia é loira. Verdadeiro? Verdadeiro. Chico é barrigudo ou Vânia é loira. Tudo bem? Tudo verdadeiro? Resultante disso é um sonoro verdadeiro. Tanto um quanto o outro são verdadeiros. Chico é barrigudo ou Ana é loira.
Não foi essa a mudança que nós fizemos na proposta? Para que ela desse falso? Sim. Bom, Chico é barrigudo ou Ana é loira, o Chico é barrigudo. Então um conjunto de coisas ficou verdadeiro. Porque basta um deles ser verdadeiro para a resposta ser verdadeira. Que já é a chave para responder a próxima linha, né? Chico é magro ou Vânia é loira. A Vânia é loira. Bastou para garantir o resultado. E nenhuma das duas coisas prestou. Nem Chico é magro, nem Ana é loira. Portanto, a expressão como um todo falhou. Ela ficou falsa. Então temos aqui agora a tabela verdade da operação ou. Em termos de diagrama de Venn, em termos de teoria dos conjuntos, o que nós vamos encontrar? Os P's e os Q's, né? E aí aonde que as coisas assumem valores que me interessam? Quando qualquer um deles é verdadeiro, certo? Logo, tudo isto aqui resolve para mim em termos de dizer quem é verdadeiro. Quando só é falso, não está nem em P nem em Q, só, unicamente, a única condição falsa. Chegamos aí a 3 operações. São as 3 mais usadas, são as 3 principais. Agora nós temos uma outra operação que vem aqui em nosso auxílio, que é o operador condicional. Como é que funciona esse operador condicional? Ele vai, como o nome diz, tentar condicionar alguma coisa. Em termos de lógica, ele pode ser dito como implica. Então eu posso dizer assim: se a proposição P, então a proposição Q. Tá? Então dá aqui a ideia de condição. Está condicionado ao P, basicamente. Como é que eu posso pensar nisso de uma maneira bem prática? Eu posso dizer algo assim: se não, eu posso dizer melhor. Eu posso dizer que o escoteiro, ou mais do que todo o escoteiro, é leal. Não posso? Vamos pensar e montar isso direitinho. Todo escoteiro Continua com o Chico. é... Não, aqui só tem um Chico, né? Escoteiro pode ter um monte. É verdade. É leal. Bom, isso aqui me dá que condições, que propostas, que proposições estão escondidas aí dentro. A proposição P, que está escondida aí dentro, me diz que a certa pessoa é escoteiro ou não. Certo? Então, uma pessoa, qualquer uma delas, pode ou não ser escoteira. E leal é uma outra proposta. Uma pessoa qualquer pode ou não ser leal. Correto? E o que a proposição aqui está dizendo? Que se o sujeito é escoteiro, se ele é escoteiro, então ele é leal. É isso que está escondido atrás do todo escoteiro é leal. Então, ser escoteiro implica em ser leal. Boa? Como é que a gente vai ter isso representado em termos de conjunto universo? A gente pode ter isso representado dessa forma. Exatamente do jeito que eu estou dizendo. Todo o escoteiro é leal. Nota. Qualquer cara que pertença ao conjunto Q necessariamente pertence ao conjunto Q. Tá? Em termos de
tabela verdade, como que isso opera? Isso opera, vou fazer aqui um apêndice, isso operaria desta forma. PQ, não falei dos símbolos, desculpa. Mas, vamos lá. A simbologia usada é uma setinha. O que implica em que? Tá? P implica em que? Então, essa frase ficaria P, escoteiro, é leal. Esta simbologia dá para nós um sentido de ordem por causa da condicionalidade, onde eu digo que o P é a proposição antecedente, ela tem que acontecer antes para que eu verifique a condição, a proposição que é antecedente e, portanto, a consequente. Então, se a gente for aqui montar a nossa tabela verdade, 2 variáveis, portanto, 4 combinações. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. O que nós vamos encontrar? Verdadeiro e verdadeiro. O elemento está dentro do conjunto P. Portanto, a proposição é toda verdadeira. Muito bem. O cara é escoteiro. Tem jeito dele não ser leal? Onde ele está? Está aqui no meio. Tem como? Não tem, né? Esse apagador é bom. Então, nessa situação, eu encontro a condição falsa para a proposição toda. Agora, digamos que o sujeito está aqui, fora do conjunto dos leais, fora do conjunto dos escoteiros, fora dos escoteiros, fora dos leais. Tem algum problema para essa proposta nessas condições? Está negando de alguma forma? Não interessa se ele é leal, ele nem escoteiro é. Portanto, a gente convenciona nessa situação de não possibilidade de resolução, foi convencionado que a resposta é verdadeira. E aqui vai ser a mesma coisa. Se ele estiver aqui, ele não é escoteiro, mas e daí? Ele é leal. Também não dá nenhum problema na interpretação da frase. E também se usa verdadeiro. Maneira para a gente entender isso aqui, que vocês vão pensar, é a seguinte. Imaginem que na porta da sala aqui estava escrito assim: se você é torcedor do 15 de Piracicaba, você não pode entrar. Isso é exclusão. Isso é bullying. Coisa maluca, né? Agora pensa, o sujeito está chegando ali, ele é torcedor do 15 de Piracicaba. O que acontece? Ele não pode entrar. Portanto, ele obedeceu a proposição. Não obedeceu? É verdadeiro. E se ele não torcer para o 15 de Piracicaba? Ele pode entrar, pode não entrar, que não vai fazer nenhuma diferença para a proposição. Portanto, verdadeiros. Tá ok? Isso é o condicional. Esse dá margem à dúvida. Puxa vida, se dá. Alguém tem dúvida? A gente tenta explicar de novo. A gente tenta explicar de alguma outra maneira. Falando. Se eu tiver essa proposição Ente. conjunção, Essa conjunção. aliada com a conjunção, e a conjunção de implica condicional, Condicional. e levando para a aplicação
normais, Sim. por exemplo, Google e Bash e tal, e daí por isso que vem tanta poluição do solo que eles querem com a gente. Sim. Não, eu não sei se os colegas... Eu compreendi a tua colocação. O que a Ana está dizendo? Os sites de busca, tipicamente Google, operam, quando você põe mais de uma palavra, operam fazendo end entre as palavras, certo? Muito bem. Só que não é exatamente um end simples. Muitas vezes a gente vê resultados, parecem com ou também, né? Isso quer dizer que se houvesse uma maneira deles operarem na base do implica, talvez os resultados fossem mais exatos, porque nós conseguiríamos cercar melhor a condição restritiva de busca. Ou trazer o interesse particular. Ou, De quem está oferecendo. exatamente, isso é uma verdade. Ok? Médio? Carinhas aí meio de Duda, né? Vamos dar espaço aqui a partir do note. Vamos dar espaço para mais uma operação. Veja, nós passamos pelo not, pela negação, pelo and, pela conjunção, pelo or, pela disjunção e pelo implica, que é a condicional. O que nós vamos ter agora em termos de conector lógico que interessa? Nós vamos ter um tal de bicondicional. E como opera um bicondicional? Opera da seguinte forma. Ele é chamado de se e. Somente se. E o símbolo para esse cara é uma seta dupla. Tá? Então eu posso dizer algo do tipo: Maria Regina irá se e somente se Chico for. Quando é que a Maria Regina vai? E se o Chico não for? Se ela vai, tá? Se a gente considerar essa parte e essa parte, Não é nem a filha, é a esposa. tá? Não, dura que ela nem vai, nem eu indo. Se a gente considerar essas duas porções, nós temos as duas proposições compondo a operação. Onde, para que Maria vá, Chico tem que ir. Então isso aqui não vem antes. Esse é o antecedente. E esse, que apareceu primeiro, na verdade é o consequente. E a representação disso, então, seria P, C e somente C, Q. Em termos de tabela, vamos ter o quê? Veja, vocês já viram montando essa tabela 3 ou 4 vezes. Qual é o truque para montar a tabela? Primeira coluna aqui, mais de dentro, tá? Coluna mais interna, o que ela faz? VF, ela alterna a cada elemento. E a coluna de fora? FF, ela alterna de 2 em 2. 1, 2. 1, 2. Tá? Esse é o truque. Então vamos lá. Se o Chico vai, a Regina vai. Verdadeiro. Agora, vamos pensar assim. Que se o Chico não for, ela também não vai. E aí
a expressão como um todo se torna válida, foi respeitada. Por quê? Se o Chico for e ela não for, furou a proposta? Deu falso. Se o Chico não for e ela for, furou a proposta? Falso também. Tá? Então encontramos essa situação. Deu o nosso relógio? Então, temos aí essa situação dando para nós uma condição de representação em termos de conjunto. De que forma? Que tudo isso só vale quando eles são iguais. Certo? Quando eles são iguais, o que eu tenho? Essa parte, aqui não serve, aqui não serve, mas quando os dois são falsos, também serve. Correto? Tá? A última das operações que nós precisamos estudar por ser relevante é o ou exclusivo. E o ou exclusivo, ele tem uma coisa muito simples para ser explicado. Primeiro, ele não tem uma classificação geral, tá? E ele tem como símbolo o ou, do ou, só que marcado. É um ou diferente. E a outra forma seria um mais, que é a forma alternativa de símbolo do OR, dentro de uma bolinha. O que esse cara faz? Ele diz assim: ou hoje é um dia par. Que dia que é hoje? 11? Hoje é dia par? Não. Ou hoje é um dia ímpar. Uma das duas coisas exclusivamente, nunca em conjunto. Ou vai ou racha. Tá? Ou vai ou racha. Como é que nós ficamos em termos de representação do ou exclusivo? VF, VF, VV, FF. E ele vai ficar o quê? Sempre que eles são iguais, não serve. Tem que ser um dos dois. Então, tem que ser um dos dois. Não pode ser os dois, não pode ser nenhum dos dois. Falso e falso. Verdadeiro e verdadeiro. Uma espécie de complemento de o quê? De contrário do bicondicional. Notem bem a tabela, ela é bem ao contrário. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Tá? Com isso nós podemos criar uma série de expressões lógicas, realizar essas operações e antever os resultados. Como é que seria o vem disso aqui? O que serve? Quando é só um ou quando é só o outro. Correto? Se nós tivéssemos tido tempo de andamento suficiente, nós faríamos uma série de exercícios. Como não foi possível, não deu tempo, nós temos só uma avaliação para ser feita, e não vai ser uma avaliação formal no sentido de saber o que é que vocês aprenderam. Vai ser apenas uma avaliação cerca da aula, para que se possa fazer alguns ajustes, tá? E juntos vai seguir uma lista de exercícios que nós vamos, depois da próxima aula, já que nessa não foi possível a gente fazer com precisão, com folga de tempo, né? Toda a nossa colocação, para que a gente possa resolver essa lista de exercícios. Depois eu publico o gabarito, tá? E a gente faz as correções todas, como devido, aqui em sala de aula.
Agora, o que eu tenho para vocês é que agradecer a paciência, vou fazer a chamadinha, tá? E assim, para esta semana é isso. Na semana que vem nós vamos operar, vamos fazer mais algumas interpretações acerca disso, vocês vão estar com as coisas sedimentadas, a poeira vai ter baixado um pouco, tragam as dúvidas. Ó, tem que tirar uma folha. Tragam as dúvidas e a gente sana todas. Então vamos fazer aqui uma super chamada. Alzinete, está aí? Alzinete. Carla Fernandes está aí? Aqui. O Jorge está aí? O Leandro está aí? A Luciana hoje veio? Não. A Michele veio? Não. E a Vivian está aí? Sim, verdadeiro. Vendo como já está conceituando? Faltou alguém? Ana Valéria está aí? A Cláudia Vivan? Não, mas você não vai ficar com o restante? É, Quem uma deu o restante? vai ser Pra entregue. O Fábio Honório está aí? E aí da Alessia? Ele esteve, né? Maria Ângela Pardal está aí? Não. Maria Aparecida? 30 minutos. Não. Remédios? O Paulo Sérgio? Fugiu. Não. O Anderson está aí? A Cristiane Forcinito? Presente. A Cristina Aparecida? Presente, professor. O Edson Luiz? Opa! A Fabiana Godoy? Presente. O corpo, né? O Chico está aí? Nossa. O Ulisses está aí? Filmando, hein? Realmente estava cansada. Verdade. A Liane? da Alessia? Estou presente. Manuel? Nacira? Aqui. E a Vânia? Eu também. Loira. Muito obrigado, gente. A loira, é. A loira. Vânia, a loira. Eu só não sabia para que usava. Ninguém vai bater palma. Valeu, Chicão! Ô, povo! A outra! A outra. A outra aplauso, o outro aplauso. Sem barulho, sem barulho. E a outra ainda. Chicão, valeu, Chicão! Peraí, Chico, deixa eu fechar. Fechar no seu rosto. Tá tendo um negócio profissional aqui.